Prezados amigos, prezadas amigas de Michigan, espero que todos estejam bem. Antes de mais nada, gostaria de agradecer pela oportunidade que me foi concedida de aqui estar, podendo falar um pouco mais a respeito da vida e da obra de Leon Denis. Rogo que os bons espíritos, os invisíveis, os nossos protetores do plano maior, abençoem os nossos passos e que, de alguma forma, as reflexões que serão apresentadas possam ser úteis nesse nosso caminhar rumo à plenitude. Como nós temos estudado desde Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o Espiritismo vem cumprindo com o seu papel de despertar nós, seres humanos, para a realidade do espírito, destacando, por exemplo, a importância de compreendermos e de nos conectarmos com Deus, analisarmos mais profundamente os impactos das reencarnações, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados e da possibilidade das comunicações entre os diferentes planos da vida. Tudo isso nós estamos cada vez mais aprendendo e absorvendo com os estudos da doutrina espírita. E nesses estudos nós também verificamos que o início dos trabalhos realizados por Allan Kardec foram difíceis. Não só na codificação em si da obra espírita, mas também posteriormente na divulgação e na defesa dos princípios espíritas. E aí nós paramos e pensamos, será que haviam muitos indivíduos dispostos a cooperar nesse trabalho? E, quando nós fazemos este questionamento, precisamos naturalmente nos colocarmos no cenário do século XIX, meados do século XIX, na França. Muitos preconceitos vigentes, o materialismo, as doutrinas materialistas muito presentes, o positivismo também dominante na classe vinculada aos pensadores, para que nós tenhamos também uma compreensão do cenário. Os historiadores apontam que até mesmo crentes e ateus se reuniram para combater a doutrina espírita. Portanto, numa breve reflexão, nós percebemos que se faziam necessários, de fato, espíritos com muita coragem, com muito preparo para romper paradigmas, para apresentar a revelação espírita, para divulgá-la e para defendê-la. Então, dentro desse contexto, é necessário reconhecermos e também nos reconectarmos às obras daqueles indivíduos precursores que contribuíram para a consolidação e para o progresso do Espiritismo. E aqui nós destacamos, por exemplo, Camille Flammarion, Gabriel Delane e Leon Denis, que será destaque nessa apresentação que faremos no dia de hoje. Leon Denis, ele desencarnou em março de 1927, aos 81 anos. Durante boa parte da sua vida, ele se dedica a consolidar e a propagar os ensinos dos espíritos. Para que tenhamos ideia da profunda compreensão do propósito do espiritismo que Leon Denis apresentava, ele aqui no livro Grande Enigma registra:
A missão real do Espiritismo consiste, sobretudo, em desenvolver a vida moral nos homens. Ele pode ser um remédio eficaz para os males que se tinham à sociedade contemporânea. Um remédio para esse crescimento inusitado do egoísmo e das paixões que nos empurram para os abismos. Registro feito por Leon Denis no livro O Grande Enigma. Leon Denis nasce na França em janeiro de 1846 e teve que trabalhar desde cedo para auxiliar, para contribuir no sustento de sua família. Em virtude dessas necessidades que teve que se sobrepor a muitos interesses que ele tinha, ele concluiu apenas o curso primário. Contudo, apesar de todos esses obstáculos que foram se estabelecendo em sua experiência, ele se torna um autodidata competente. Ele tinha muito interesse por livros, estudava nos tempos vagos, nos momentos que sobravam. Aos 18 anos, ele se torna um representante comercial, atividade que ele assume até o envelhecer. Como aqui podemos verificar uma citação que ele faz em A Revista Espírita, de 1924. Obrigado a ganhar durante o dia meu pão e dos meus velhos pais, consagrei muitas noites ao estudo, a fim de completar meus conhecimentos. Então, como teve que trabalhar, buscava, nos tempos vagos, completar os conhecimentos, estudar. E sempre, segundo contam os seus biógrafos, ele se apresentou como um indivíduo questionador, buscando sempre entender o propósito da vida, o porquê de tudo. E nesse seu processo de busca, aos 18 anos, ele compra o Livro dos Espíritos, ele adquire um exemplar. Encontrei nele, diz Leon Denis, uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Li o livro com avidez, escondido de minha mãe. E é interessante porque, conforme ele registra, a sua mãe encontra também a obra no esconderijo, passa a ler esse livro e também, como ele diz, ela se convenceu como eu da beleza e da grandeza dessa revelação. Então, esse é o seu primeiro contato, digamos assim, com a doutrina espírita com seus 18 anos. E esse indivíduo que teve pouco acesso ao ensino formal, que tem contato com a doutrina espírita aos seus 18 anos, elabora uma obra grandiosíssima. Aqui nós temos uma citação do livro Depois da Morte, de Leon Denis, onde ele discute em um dos capítulos a existência de Deus. E aqui um trecho dizendo: viu-se alguma vez o arremesso ao acaso das letras do alfabeto produzir um poema? E que poema o da vida universal? Deixando claro que tudo que nos rodeia e tudo também que nos preenche, assim como nós, temos como ponto de partida Deus, que coordena, que orienta e que conduz todos os acontecimentos. Não se joga letras ao acaso, dando forma a um poema. A vida universal, portanto, menos ainda. Deus conecta a tudo e a todos. E assim ele continua a sua
reflexão, a sua ponderação a respeito da inteligência suprema. Em um outro livro, O Porquê da Vida, Leon Denis também fala a respeito da imortalidade da alma, um outro princípio espírita. Ele diz: essas provas da existência da alma, de sua imortalidade, o espiritualismo experimental nos traz materiais evidentes. Basta observá-las fria e seriamente, estudando com perseverança os fenômenos psíquicos, para se convencer de sua realidade e de sua importância, e para sentir as vastas consequências que terão, do ponto de vista das transformações sociais, por trazer uma base positiva, um sólido ponto de apoio às leis morais e ao ideal de justiça. Percebam a profundidade dessa mensagem registrada por Leon Denis no livro Porquê da Vida. E ele, Leon Denis, perseverou, buscando justamente provas, como ele mesmo diz, consistentes do mundo invisível. Na Revista Espírita de janeiro de 1923, ele aponta: como tantos outros, eu procurei provas, fatos precisos que confirmassem minha fé. Porém, esses fatos demoraram em vir. Parece, com efeito, que o invisível quer nos provar, medir nosso grau de perseverança, exigir uma certa maturidade de espírito, antes de nos revelar seus segredos. Então, ele passa a estudar, busca aprofundamento na doutrina espírita, tenta estabelecer justamente provas da realidade desse mundo invisível, mas aqui ele diz: parece que o invisível quer nos provar, medir nosso grau de perseverança, nossa maturidade de espírito, para justamente, a partir desse ponto, possibilitar uma interação mais plena com a realidade dos espíritos desencarnados. E ele perseverou. Tá? E a sua perseverança, ela foi recompensada, fazendo com que ele se transformasse em um dos grandes defensores, em um dos grandes propagandistas do Espiritismo, recebendo o título, digamos assim, de apóstolo do Espiritismo. E esse apóstolo do Espiritismo, apesar de todas as dificuldades que enfrentou em sua vida, jamais se deixou desanimar. E passa a refletir, a defender a tese espírita, então, nos congressos, escrevendo livros como esse, O Cristianismo e o Espiritismo. E nesse livro, aqui eu destaco um trecho que aborda o princípio pluralidade das existências. Com a doutrina das preexistências e das reencarnações, diz Leon Denis, tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia. A harmonia se estabelece no universo e no destino. A alma já não é formada com todas as peças por um Deus caprichoso, que distribui ao acaso e bel prazer o vício ou a virtude, a imbecilidade ou o gênio. Criada simples e ignorante, ela se eleva pelas próprias obras, a si mesma se enriquece, colhendo no presente o que em vidas anteriores semeou, e continua semeando para as futuras encarnações. Em poucas palavras, poucas frases,
Leon Denis consegue sintetizar com uma beleza rara esse princípio das nossas diversas existências, das nossas várias reencarnações, justificando justamente o porquê uns aparentemente têm tão pouco e outros aparentemente têm tanto. Leon Denis, ele inicia o seu trabalho de propagandista e defensor do Espiritismo, oficialmente, se assim podemos dizer, em 1882. Ele tinha, à época, 36 anos. Naquela oportunidade, ele passa a ter contato com espíritos desencarnados, com seus benfeitores espirituais, que passariam a orientar as suas atividades, a inspirá-lo nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Aqui trazemos duas mensagens. Em uma delas, Joana d'Arc, dizendo a ele: foste escolhido para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém segue sem temor. Vai sempre para diante, nós te ajudaremos. Numa outra mensagem, Jerônimo de Praga, discípulo e amigo de Jan Hus, diz o seguinte a ele: vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente. Marcharei atrás de ti para te sustentar. Então percebam que durante toda a sua jornada de divulgação e de trabalho na seara do Espiritismo, ele contou com benfeitores espirituais a sustentar, a orientar os seus passos. E diante, né, de todo esse apoio, ele se tornou um grande trabalhador, esclarecendo massas, se apresentando em auditórios, dirigindo congressos que tratavam dos temas do Espiritismo. No livro O Porquê da Vida, para que novamente tenhamos a oportunidade, para aqueles que ainda não conhecem a obra de Leon Denis, para que todos nós possamos nos conectar um pouco mais com esse grande trabalhador de Jesus, aqui trazemos um trecho que aborda a pluralidade dos mundos habitados, em que ele diz: a alma purificada, santificada pelas provas, vê cessar as encarnações dolorosas, deixa para sempre os globos materiais e eleva-se sobre a escala magnífica dos mundos felizes. A cada passo adiante, percebe mais e mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas, delas participando de uma maneira mais estreita, mais efetiva. Olha que espetacular a forma com que ele apresenta um princípio basilar do Espiritismo. Registra de maneira poética, serena, essa realidade que nos aponta que todos os mundos que nos cercam contêm em si espíritos. Cada um de acordo, contendo, irmãos em diferentes faixas evolutivas. Leon Denis, então, na sua história, na sua jornada existencial,
Ele se torna um grande orador, portanto, e um grande escritor. Aqui, nós temos Gaston Luz citando uma matéria que foi publicada em 1880 a respeito de Leon Denis, que diz o seguinte: o Sr. Denis possui as qualidades que o tornam um orador: erudição profunda, memória prodigiosa, elegância de forma, harmonia de períodos, sobriedade de gestos e, acima de tudo, a presença, que torna sua eloquência particularmente comunicativa e conquista logo a simpatia do auditório. Esse irmão, né, Leon Denis, ele profere cerca de 300 conferências no decorrer de sua jornada. Ele escreve, durante aquele período, mais de 10 livros. Muitos desses livros tiveram como ponto de partida as suas palestras. E dos livros que ele publicou, que teve maior destaque foi o livro Depois da Morte. Citamos já o livro Cristianismo e Espiritismo, citamos o livro Depois da Morte, citamos o livro Porquê da Vida, e aqui também passamos a mencionar e destacar o livro Grande Enigma, onde Leon Denis ele registra uma discussão, uma reflexão em torno de um outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos. Ele diz: se a filosofia, nas suas especulações mais audaciosas, pudera se elevar à concepção de um outro modo de existência após a morte do corpo, a ciência humana, todavia, não havia ainda chegado experimentalmente à certeza do fato em si mesmo. O mérito do Espiritismo é, pois, o de nos fornecer essas bases experimentais, provando a comunicação possível, em condições determinadas, dos vivos com inteligências que habitaram entre nós, antes de passar para o domínio da vida invisível. Portanto, nesse trecho, ele menciona que, apesar da filosofia tocar nas questões que envolvem a existência, a continuidade da vida após a morte do corpo, e apesar da ciência humana ainda não ter chegado experimentalmente à certeza do fato em si mesmo, naquela época, ele diz que o Espiritismo, né, foi capaz de fornecer essas bases experimentais, provando a comunicação possível dos vivos com aqueles que se foram, com aqueles que passam a vivenciar o mundo invisível. Citamos Leon Denis, orador, escritor, e como dissemos anteriormente, ele participa de um grande número de congressos. E quando nós destacamos um grande número, vale lembrar que não eram muitos à época, mas foram, sem sombra de dúvidas, muito significativos. Então, e nesses congressos, ele defendia o espiritismo, não só contra os materialistas, contra os religiosos, os católicos, mas também defendia o espiritismo das correntes espiritualistas. Porque muitos desses congressos eram congressos espiritualistas, onde correntes de diferentes denominações se reuniam para justamente tratar
debater, dialogar a respeito de espiritualidade. No Congresso de Paris de 1889, escolas espiritualistas criticavam a obra de Allan Kardec. E olha a resposta de Leon Denis em defesa do trabalho de Allan Kardec. Ele afirma o seguinte no Congresso: dizem que Allan Kardec tem sido muito econômico e deixou muito lugar em sua obra para as ideias místicas e católicas. Isso não é exato, afirma Leon Denis. O mestre poupou o cristianismo e não o catolicismo. Allan Kardec manteve a moral evangélica, porque ela não é somente a moral de uma religião, de um povo, de uma raça, mas porque é a moral superior, eterna, que reconstruiu e haverá de reconstruir tanto as sociedades terrenas como as sociedades do espaço. Olha que bela defesa. Pensemos então nas dificuldades vivenciadas pelos espíritas daquela época, tendo que até mesmo se defender das correntes espiritualistas, mas que pautavam as suas doutrinas em outros princípios. Apesar de todas essas atividades em favor da afirmação do espiritismo, da propagação dos princípios espíritas, Leon Denis, ao longo de toda a sua vida, enfrentou muitos desafios. Problemas de saúde. Ele, na sua velhice, estava praticamente cego. Ocupações diárias. Continuava viajando a trabalho. Simultaneamente, permanecia os roteiros de propaganda da doutrina espírita, de divulgação do espiritismo. E os amigos invisíveis, os seus benfeitores, os guias, orientadores, diziam a ele: coragem, cuide da saúde e prossiga, estaremos ao seu lado. Sempre dando uma palavra de apoio, sempre inspirando para a continuidade da tarefa. Graças, registra Gaston, a sua capacidade de trabalho, o seu gosto pela ordem e sua incomparável memória, ele conseguia realizar sua tarefa. Lembrando, praticamente cego. Ele só exigia respeito absoluto por suas numerosas notas manuscritas, denominado o Homem dos Papeizinhos. Percebam que após 1914 ele aprende braille, para que ele continuasse trabalhando, né? Pois ele já estava praticamente sem visão, mas continuava disposto a contribuir com a divulgação e com a defesa do espiritismo. A defesa e a divulgação do espiritismo sempre foram grandes preocupações de Leon Denis, até o final da sua experiência aqui no plano físico. Ele trabalha até os últimos momentos. Ele trabalha até os últimos momentos. Ele, né, diz nos momentos que antecederam o seu desencarne: é preciso terminar, resumir e concluir. Isso quem aponta é a secretária que acompanhou Leon Denis por um bom tempo. Então, já em momentos muito difíceis, a sua preocupação era o seu trabalho.
Ele dizia, né, em Via Meia, no dia 15, isso em 1927, em Via Meia, no dia 15, um documento que, na verdade, ele estava elaborando, era o prefácio de uma biografia de Allan Kardec. Algum tempo depois, Leon Denis desencarna. Lição, então, de vida, né, que justamente nos faz refletir, não é mesmo? Na medida que nos ensina que, à medida que nós identificamos as nossas bandeiras, precisamos lutar para defendê-las até os últimos momentos. Pois esse exercício, esse trabalho na seara íntima e também coletiva, porque essas coisas não são dissociadas, é a grande oportunidade que todos nós temos de redenção, de estabelecimento de uma realidade mais plena e feliz para nós, espíritos imortais. E assim Leon Denis o fez. À medida que se conectou com o propósito, dedicou a sua vida até o fim para atender todas as atividades vinculadas a esse propósito. O impacto do trabalho de Leon Denis é tão grande que já naquela época refletia em terras aqui brasileiras. O seu desencarne foi motivo de destaque, de reconhecimento por parte dos espíritas do trabalho que ele conduziu durante toda a sua existência. No Reformador de julho de 1927, nós podemos encontrar o seguinte texto: ele era o grande e incontestável chefe do espiritismo moral e consolador. O discípulo que melhor compreendeu a mensagem evangelizadora de Allan Kardec. Denis foi o consolador dos aflitos, o estimulador das latentes energias morais do povo, o propagandista infatigável da reforma do homem velho, que é a única razão de ser da revelação. Desde a infância, teve a adversidade por mestra e as dores por condiscípulas. Venceu a si mesmo, não ao meio. Era o embaixador da Federação Espírita Brasileira na França e seu único presidente honorário. Aos brasileiros que o procuravam, dava sempre um viva de verdadeira alegria. É muito cedo para dizer quem o substituirá. Que seja outro como Denis, porque ele foi, no primeiro quartel deste século, o exemplo do homem do amanhã. Astro, assim entrou Denis no invisível. Com estas palavras, os espíritas brasileiros buscam fazer uma justa homenagem àquele que dedicou a sua vida para divulgar, dar continuidade, para defender o Espiritismo. E é importante que todos nós busquemos refletir a respeito disso. Atualmente nós temos buscado novidades, novos livros, novas palestras,
nos excitamos com novas teses, novas ideias, mas muitos ainda desconhecem dissertações belíssimas, construídas, desenvolvidas por aqueles que ombrearam com Allan Kardec a construção, o desenvolvimento, a propagação e a defesa da doutrina espírita. Essas obras, elas continuam fundamentando o espiritismo. E muitas vezes nós não as conhecemos, porque buscamos o novo. E muitas vezes estabelecendo assim uma descontinuidade com o passado. A obra de Leon Denis, como de tantos outros irmãos, nos proporciona, não resta dúvida, esclarecimentos acerca do ontem, do hoje e do amanhã do espírito, de todos nós. E para caminharmos para a conclusão, com vistas à transformação moral, buscando essa construção de uma realidade mais plena e mais feliz em nós, que aqui estamos com o propósito maior de nos tornarmos mais plenos, vivenciando o Evangelho do Cristo, nos redimindo do passado, construindo um novo futuro, nos colocando à prova diante de novos obstáculos, nos enriquecendo, lutando contra os vícios, exercitando as virtudes. Com vistas a essa transformação moral, nos esclarece Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz: não basta crer e saber. É preciso viver sua crença, isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. Não basta crer e saber. Precisamos vivenciar. Colocar na prática, no nosso dia a dia, tudo aquilo que estamos tendo a oportunidade de aprender com a doutrina espírita. É um exercício diário. É uma luta contínua. Mas se aqui estamos, reencarnados, é porque somos capazes de, por nós mesmos, construirmos um templo de felicidade em nós. E como Leon Denis registra no início do livro Depois da Morte, semper ascendens, sempre para o alto, sempre para o alto. Precisamos manter isso em mente, porque Jesus, o Divino Mestre, o irmão sempre presente em nossas vidas, nos espera, sempre para o alto. Que possamos, espero, com essa apresentação, com essa mensagem, estabelecer profundas reflexões que possam contribuir
com esse nosso processo de transformação, de autodescoberta e de autotransformação. É isso que peço, isso que rogo aos benfeitores espirituais, que todos nós sejamos, a cada dia que passa, mais felizes, com Jesus no coração. Novamente agradeço e deixo aqui registrado o meu fraterno abraço a todos vocês que residem em Michigan e que continuam buscando aprender e vivenciar o Espiritismo. Um fraterno abraço a todos e espero novamente que todos estejam muito bem. Um abraço.